e faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando esses mártires da nossa fé, celebramos também o dia do Papa. O dia do Papa. Eu te darei as chaves do reino dos céus, diz Jesus a Pedro. E assim constitui a igreja sob a regência do apóstolo que depois testemunha radical que é do amor de Deus, dá também a própria vida. Então, São Paulo, nessa belíssima exortação que faz a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Esses dois homens, de temperamentos diferentes, com culturas diferentes, eles são verdadeiramente os apóstolos que mais contribuíram pela importância da obra realizada. Pedro, obviamente, tendo sido ele o escolhido para ser a cabeça visível da igreja, tem um papel fundamental de ser aquele que mantém a unidade daquele colégio apostólico junto dos outros, e aí vai congregando, vai designando, vai para aqui, vai para ali, vai orientando as comunidades que são criadas, e fazer esse papel de administrar a igreja não é fácil, e em tempos de perseguição, mais difícil ainda. Um homem cheio de Deus, um homem cheio de fé, um homem transparente. Pedro, nas muitas qualidades que tem, ele é também transparente. Ele não aparenta ser aquilo que não é. Ele demonstra nas suas atitudes a sua fé, mas também as suas inseguranças, seus medos. Pedro, homem como a gente, que confia, mas que também tem seus momentos de fraquejar. Mas, contudo, somando todas as qualidades e as possíveis deslizes desse homem, é um homem cheio de Deus. São Paulo, por outro lado,
com a grande capacidade intelectual, ele passa por uma mudança radical na sua vida, pois de perseguidor dos cristãos a pregador, a pescador de novos cristãos, indo por todo canto, sendo submetido à desconfiança das pessoas, contudo, perseverante na fé, extremamente missionário, um andarilho, levando a boa nova por todo canto. Esses dois homens, que são hoje reconhecidos por nós nessa solenidade, não é apenas uma festa, é uma solenidade, ou seja, uma grande festa. Esses dois homens, eles foram assassinados. O martírio é a forma bonita que a gente tem de dizer que eles não desanimaram em sua fé, foram firmes até o fim. Mas numa linguagem muito atual, Pedro e Paulo foram eliminados. Um pela cruz, outro pela espada. E aí, por que foram eliminados? Porque contra eles pesou uma série de acusações. Como falamos ainda há pouco das fake news, é isso. Uma série de fake news contra Pedro e contra Paulo. E o juízo daquele tempo, seja civil, seja religioso, concordou. E eles foram eliminados. Assim como foi também eliminado, mas pela graça de Deus, o Cristo eliminado que volta. Também o Cristo foi vítima das fake news daquele tempo. Eu me lembro das encenações aqui do nosso grande sumo sacerdote, mestre das fake news. Blasfêmia! Nosso grande Basílio, mestre das fake news do nosso teatro. Fake news contra Jesus. Fake news mata. É pior do que o Covid-19. Pois bem, esses homens morreram testemunhando, vítimas da maldade, vítimas da ignorância, vítimas de um poder daquele tempo. Pedro tinha muitos seguidores. A igreja ia para as portas das prisões para clamar a soltura de Pedro. E vimos aqui que o Senhor manda seus anjos e o liberta. Paulo, preso várias vezes. Homens extremamente injustiçados, tal qual Cristo injustiçado. E eu me lembro bem das palavras do próprio Cristo: se fiz mal, mostra-me o mal. Mas se fiz bem, quando você levanta um falso sobre alguém, você não mostra qual foi o mal praticado. Você simplesmente diz que houve e acabou. E pronto. Se fiz mal, mostra-me. Se fiz bem, por que me bates? Por que sou vítima dessa injustiça? Pedro e Paulo da mesma forma. Então, o nosso cristianismo, ele é um cristianismo que nasceu no movimento de resistência contra o mal. De resistência contra a mentira. Se não fosse assim, Jesus não teria afirmado algumas vezes: eu sou o caminho, a verdade. É nele que se encontra a verdade, e ele que é a verdade é vítima da mentira. Então, o cristianismo nasce na busca de ser verdadeiro e de combater aquilo que não é verdade. Pedro e Paulo em nenhum momento entraram em contendas contra os poderes constituídos, mas apenas em obediência ao chamado que lhes fora feito por Deus, profetizavam, pregavam, anunciavam a boa nova do reino, que consequentemente
se chocava com uma série de coisas daquele tempo. Muitas injustiças, eles as combatiam, porque combater injustiças é um ato de fé, é um ato de amor por aquele que é injustiçado, não é apenas um ato político. Calar-se diante das injustiças é negar o amor. Pedro e Paulo anunciavam o amor, mas anunciavam o amor numa situação de muito conflito, de muita perseguição e de muitas mortes. Ambos morrem assassinados, mas não foram os únicos. Não foram os únicos. Muitos foram os cristãos que derramaram o seu sangue. Os opressores, por incrível que pareça, eles são maus, mas ao mesmo tempo, me desculpem os animais, mas também são burros, porque acreditavam eles que eliminando as lideranças do movimento cristão, que esse movimento acabaria. Fizeram isso com Jesus. Olha, é melhor que um só morra, do que senão uma revolução aí, a gente elimina esse aí e está tudo certo. Erraram. Eliminaram algumas das lideranças. Pedro e Paulo, alguns outros. Não conseguiram. Porque quanto mais perseguiam, quanto mais matavam as lideranças, mais o povo percebia o quanto Deus queria caminhar com eles e assim ia se convertendo. E por que isso? Porque percebiam a dignidade, percebiam a coragem daqueles que davam a vida. Aqueles que davam a vida não iam para a morte na cruz ou na espada, ou em tantas outras formas de tortura às quais os cristãos foram submetidos. Um dia, por favor, pesquisem lá as formas de tortura pelos quais os cristãos foram eliminados. Desde fritos no azeite a escalpelados, de todas as formas eliminavam os cristãos, mas eles iam com convicção, iam cantando louvores a Deus, agradecendo a Deus, terem sido considerados dignos de derramar o próprio sangue, tal qual o Cristo derramou o próprio sangue. Nesses louvores que cantavam, nesses agradecimentos que faziam, nós podemos visualizar uma entrega pessoal de cada um, tal qual Cristo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, cada um deles. Eu não lembro, e olha que eu já li muito sobre isso, eu não lembro de nenhum relato de alguém que estivesse indo para a morte com os seus algozes, ter voltado atrás, ter acolhido a força maléfica dos poderosos daquele tempo. Não, muito pelo contrário, iam sorrindo. E algumas vezes, alguns executores, alguns carrascos, percebendo a alegria de quem estava sendo eliminado, se convertiam, por incrível que pareça. Meus irmãos, esses homens e algumas mulheres também foram eliminadas, deram a vida. E isso me intriga muito, porque estamos no mesmo cristianismo, onde milhares de pessoas deram a vida por fidelidade ao projeto de Jesus, e hoje, a todo instante, nós rasgamos esse projeto de Jesus, acolhemos inúmeros outros projetos, refutamos, recuamos diante dos sacrifícios
Em vez de assumirmos um projeto de igreja que nos foi dado por Jesus, isso aí a gente pode, se quisermos, porque tem gente que não quer, se quisermos, Mateus 5, as bem-aventuranças, Mateus 25, juízo final, basta para entender o projeto de Jesus. Esses dois textos, e nem são capítulos inteiros. Qualquer coisa fora disso é projeto nosso, não é o projeto de igreja de Jesus. As bem-aventuranças e o juízo final, basta. Pois bem, por que somos tão frágeis em nossa fé? Porque diante de alguma dificuldade já estamos fraquejando. Agora mesmo, não podemos ter missa, tem gente perdendo a fé porque não pode ter missa. E se estivéssemos em guerra, não teríamos missa nenhuma, nem pela internet. E aqueles que ficam a vida inteira presos, sem a possibilidade de celebrar a missa, inclusive sacerdotes, bispos, que temos relatos disso, a vida inteira na prisão, sem poder celebrar a Eucaristia. São as dificuldades do nosso tempo. Precisamos, olhando para esses mártires hoje celebrados, repensar a nossa fé. Porque a igreja não está para nos servir como algo que nos agrade. A igreja não é como uma loja no shopping center que você escolhe o que quer e tira. Não, a igreja tem uma proposta de vida, de caminhada, de pastoral para a humanidade. Ou você acolhe o pacote inteiro, ou você não acolhe. Pois bem, celebramos nesse dia também o dia do Papa. E aí, o Papa Francisco, que é o nosso Papa atual, devemos rezar por ele. Devemos rezar por ele, porque os tempos são difíceis, muita divisão dentro da própria igreja, muitas pessoas se utilizando da igreja para fazer a sua vontade e não a vontade, não executar o projeto daquele que criou a igreja, que é o Cristo. E assim muitas divisões. É muito cômodo criar uma igreja que faça aquilo que a gente quer. Mas por que fica na igreja católica pessoas assim? Vai, cria na sua garagem uma igrejinha e vai ser você mesmo o seu pastor, o seu bispo, o seu papa, o seu Deus. Porque temos que continuar na igreja, muitas vezes dividindo a própria igreja. Quantas pessoas há na igreja que falam mal, que maldizem o Papa Francisco? Por que fazem isso? Devemos sim rezar pelo Papa. E a doutrina cristã católica diz que devemos visualizar o Papa como cabeça visível da igreja. E mais, nos documentos da igreja, afirmamos lá que em assuntos de doutrina e de moral, o Papa é infalível. Ora, como questionar a fala de alguém que é infalível? Ah, mas por quê? Mas por que o quê? Te desagradou? Vai na outra lojinha. No shopping é assim, tem muitas lojas. Vá na outra lojinha. Nessa loja, é isso que nós temos. É uma proposta. Graças a Deus, o Papa Francisco tem sido muitíssimo fiel a esse projeto de igreja de Jesus. E exatamente porque ele é muitíssimo fiel, é que enfrenta tantos opositores. Mas, como diz o finalzinho do Evangelho, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nunca poderá vencê-la. Vida longa ao Papa Francisco. E que esses opositores de dentro da própria igreja ou se convertam ou saiam, porque fazem mal à igreja. E isso, gente, já aconteceu ao longo da história em outros momentos.
Não pensem que essas divisões são coisas de agora. Não, ao longo da história, elas já ocorreram outras vezes. É preciso que tomemos consciência, que tenhamos confiança de que é o Espírito Santo de Deus quem guia, e nesse guiar, muitas vezes, faz-se necessário separar o joio do trigo. O Papa Francisco, lá nos seus 80 e poucos anos, é trigo novo, cheio de vida para a nossa igreja. Então rezemos sim pelo Papa, que ele continue firme em seu propósito de fidelidade ao projeto de Jesus, que ele possa inspirar muita gente a seguir e servir a esta igreja, quem sabe como sacerdotes, mas acima de tudo, que ele possa inspirar muita gente a seguir e servir ao projeto de Jesus. Assim seja.